outra funcionalidade frequentemente utilizada em componentes React está relacionada ao uso do Hook Use Effect. O Hook Use Effect ele permite nós implementarmos dentro dos componentes trechos de códigos que vão ser executados apenas sob determinadas situações, tendo trechos de código que potencialmente seriam executados uma única vez na renderização de um componente, que não seria executado em múltiplas renderizações do componente, por exemplo, dada alterações de estado, e também permite trabalhar com cenários em que nós chamamos de efeitos colaterais da execução dos componentes, que envolvem a execução de trechos de código que afetam o funcionamento da aplicação web, no entanto que são executados fora do contexto da função do componente. Todos esses cenários estão amplamente relacionados ao ciclo de vida dos componentes React, como nós vamos estar vendo a seguir. O Hook Use Effect está muito relacionado principalmente à etapa de atualização de um componente React. Só para recordar, na etapa de atualização do componente React, toda vez que nós temos uma alteração de valores de propriedades do componente e valores de estado, são disparados dentro do React funções que realizam a re-renderização desse componente, de forma que a re-renderização de um componente baseado em hooks do React representa a execução completa da função que define esse componente para atualizar a sua apresentação, considerando o seu trecho de código JSX e a sua potencial renderização dentro da árvore DOM da aplicação web, no lado front-end da aplicação. Para exemplificar um cenário de uso do Hook Use Effect, considerem o código do seguinte componente, o componente interval1. Esse componente, se vocês observarem, ele faz a definição de um estado, utilizando o Hook Use State, que armazena um contador, sendo inicializado com o valor 0. Dentro desse componente, vocês podem observar que nós fazemos uma chamada de setInterval. O setInterval é uma função global definida no escopo do JavaScript que, a cada intervalo de tempo, vai executar a função passada como primeiro parâmetro dela. Nesse caso, esse código ele define que a cada 5 segundos vai ser chamada a função setCount, que atualiza o estado de contador desse componente React. Uma forma intuitiva de se entender esse componente poderia indicar que nós vamos ter nessa aplicação um valor de contador que vai ser atualizado de 5 em 5 a cada 5 segundos. Então, inicialmente ele seria inicializado com 0, depois de 5 segundos ele seria atualizado para o valor de 5. E basicamente nós poderíamos tentar inferir que esse seria o funcionamento esperado desse componente. No entanto, não é assim exatamente que funciona. Isso acontece porque a função setInterval ela dispara uma funcionalidade dentro do escopo do JavaScript que é executada fora do contexto da função dentro da qual ela foi definida. E essa função setInterval ela dispara a atualização do estado do componente dada a chamada do setCount, dado o Hook Use State. Essa chamada do setCount vai disparar uma atualização do componente que vai representar uma reexecução do código completo da nossa função interval1. E aí o que vai acontecer efetivamente é que vai ser disparado uma outra chamada de setInterval, que vai ser executada de forma concorrente à chamada anterior, sendo que a atualização desse valor de contador vai ser incrementada em mais 5 toda vez que esse componente for re-renderizado. Para entender esse funcionamento, o que vai acontecer inicialmente é que na renderização inicial do nosso código, o valor do contador vai ser inicializado com 0 e vai ser disparado o setInterval. A cada 5 segundos, esse valor de count seria incrementado por 5. No entanto, passados 5 segundos, vai ser reexecutado todo o código dessa nossa função interval1.
Essa função, por sua vez, vai executar novamente a chamada do setInterval, que vai disparar uma outra função de timer dentro do JavaScript. E as duas funções de timer vão ser executadas de forma concorrente. Então, na segunda interação, o valor do contador não vai ser incrementado com 5, mas com 10, porque ele vai somar os dois valores. Na terceira interação, vai ser executada uma nova função setInterval. Então, o valor vai ser incrementado dessa vez agora por 15. E assim por diante. Isso acontece porque a cada renderização, todo o código da função do componente é executado. E essa função do setInterval vai ser executada múltiplas vezes, e sendo que as chamadas anteriores não foram encerradas, e elas vão ser todas executadas de forma concorrente. Uma forma de se resolver esse comportamento envolve o uso do hook useEffect. Nessa chamada, nesse componente interval2, nós utilizamos o hook useEffect para encapsular a chamada do setInterval. Essa chamada do useEffect, da forma como ela está sendo executada, ela representa o uso de um hook relacionado à etapa de atualização do componente. E esse hook ele vai garantir que a função passada para ele, como parâmetro, vai ser executada uma única vez, apenas quando o componente é renderizado pela primeira vez. Dessa forma, essa chamada de setInterval ela vai executar apenas uma vez, em todo o ciclo de vida do componente interval2, ignorando quaisquer atualizações de estado. Nesse mecanismo, as chamadas de setCount elas não vão gerar uma nova chamada de setInterval, porque essas chamadas vão ser executadas dentro da etapa de atualização do componente. E por causa do hook useEffect, esse trecho de código vai ser chamado apenas na etapa de inicialização e não na atualização do componente. O hook useEffect ele tem como objetivo atuar justamente nessas situações. Teoricamente, ele serve para atuar com o que nós chamamos de efeitos colaterais, que são trechos de código que podem ser implementados dentro de funções, mas que representam execuções fora do contexto da execução da função dentro da qual ele foi definido. O setInterval é um exemplo de execução desse tipo de cenário, pois a chamada de setInterval gera a execução de uma chamada de timer do JavaScript, que vai ser executada independentemente das chamadas da função dentro da função que ela foi inserida. E esse cenário justamente causa isso que a gente chama de efeito colateral, porque essa função é executada fora do contexto da função da qual ela foi definida. O useEffect pode ser executado para executar ações uma única vez, como é o cenário que nós vimos, especificamente para implementar esse mecanismo com o useEffect. O segundo parâmetro dele tem que ser um vetor vazio. E o useEffect ele pode ser utilizado também quando algum estado ou propriedade for alterado, de forma que esses valores de estado e propriedades devem ser passados dentro do vetor, dentro do segundo parâmetro da chamada do hook useEffect. E ele também pode ser executado depois que o componente for renderizado, com o uso de outros hooks e pelo uso de refs, por exemplo, do React. Para considerarmos outros exemplos do uso de useEffect, eu trago para vocês esse código. Esse código ele traz um exemplo de implementação de um componente React que faz uma conexão com recursos externos. Normalmente, o uso de recursos externos, relacionados, por exemplo, ao uso de chamadas AJAX ou ao uso de conexões com WebSockets, por exemplo, representam o uso de recursos externos e, frequentemente, sua utilização deve ser realizada dentro de componentes React, englobados dentro de hooks de useEffect, ou pelo menos associados a algum evento específico do React para garantir que eles não vão ser executados toda vez que o componente for atualizado. Esse cenário de implementação, ele traz um novo uso do hook useEffect, de forma que ele garante que a chamada AJAX desse trecho de código, que usa o fetch com uma resposta JSON da API dummy.json, vai ser executado uma única vez, apenas quando esse componente for renderizado pela primeira vez.
Se nós não utilizássemos essa chamada de useEffect, toda vez que o componente fosse renderizado, ele executaria a chamada do fetch, sendo que ela já foi executada anteriormente, e toda vez que ele faz a chamada do setList, nesse trecho de código, seria gerada uma total renderização do componente productsList, que executaria de novo a chamada Ajax com os mesmos parâmetros, sem nenhuma alteração, despendendo recursos e disparando atualizações desnecessárias dentro desse componente. Esse componente, só para destacar, ele faz uso da API JSON, dummy JSON, para carregar dados iniciais desse componente e renderizar eles na tela. O uso do hook useEffect nesse cenário garante que essa chamada JSON, necessária para inicializar o componente, vai ser executada uma única vez, sem que ela seja executada múltiplas vezes toda vez que houvesse uma atualização do estado da lista desse componente. Um outro exemplo de utilização do hook useEffect pode estar associado a disparar a execução de uma chamada, por exemplo, a chamada Ajax, do uso do dummy JSON novamente, toda vez que um estado ou propriedade for alterado. Para exemplificar esse cenário, eu trago para vocês esse componente, que é um componente de Product Search, que implementa um mecanismo de busca baseado em Ajax. Nesse exemplo de código, nós temos um input de texto cujo valor é mapeado para a nossa variável de estado, search. E a ideia é que toda vez que houver uma atualização do valor desse estado mapeado no input de texto do componente, deve ser realizada uma requisição Ajax para trazer resultados de busca associados ao valor preenchido no campo de texto. Nesse cenário, observe que a chamada de useEffect é bastante parecida com a que nós utilizamos anteriormente. No entanto, o segundo parâmetro dela, representado no último trecho de código que eu apresento para vocês, ele contém um vetor com o valor do search, que é o estado da busca textual que está sendo realizada. Esse trecho de código identifica que toda vez que esse estado for alterado, deve ser disparada a função do useEffect, de forma que toda vez que o campo de texto for atualizado, a requisição Ajax vai ser realizada e a lista de produtos vai ser atualizada de forma correlacionada. Essa implementação se dá por meio dessa passagem do último parâmetro, que é um conjunto de estados e propriedades que indicam que toda vez que eles forem alterados, a função definida do useEffect deve ser executada. O último exemplo que eu trago para vocês é um exemplo que ele segue a nossa implementação anterior, que implementa um mecanismo de busca de produtos. No entanto, observem que dentro da nossa chamada useEffect nós temos algumas alterações. A primeira dela é que a chamada Ajax agora ela está encapsulada dentro de uma chamada de timeout. Isso foi implementado com o objetivo de não executar a chamada Ajax para cada alteração do nosso campo de texto, mas que toda alteração do nosso campo de texto deve aguardar 900 milissegundos para executar a chamada Ajax, para tentar minimizar o número de requisições que vão ser realizadas para o servidor. Esse trecho de código do useEffect ele tem uma peculiaridade relacionado a tentar resolver um problema que a gente chama de efeito colateral. A chamada de setTimeout ela vai ser executada depois de 900 milissegundos. Observe que a chamada do useEffect, a função do useEffect nesse cenário, ela retorna uma função que faz a chamada da função clearTimeout com um timer ID. Essa execução, essa função basicamente, o objetivo dela é cancelar a função de timeout que foi executada anteriormente. Com isso, dada uma atualização desse nosso componente, dada a atualização do campo de busca, o cenário que vai ser executado principalmente vai ser, primeiro, vai ser executada a chamada de retorno do hook useEffect. Essa chamada de retorno ela tem como objetivo limpar o que a gente chama de efeitos colaterais gerados pela execução anterior. Sendo que o efeito colateral da execução anterior ele é representado pela chamada de setTimeout, que vai ser executado depois de 900 milissegundos.
Depois de limpar o timer anterior, de cancelar a execução anterior, o componente vai ser renderizado e o useEffect vai ser executado, dessa vez gerando um novo timer, que vai aguardar 900 milissegundos. De forma geral, esse código, o que ele vai estar implementando é um mecanismo que a gente chama de Submission Throttling de requisições AJAX. Nesse mecanismo, toda vez que houver uma alteração no nosso campo de input, a princípio, vai ser o componente ele vai aguardar 900 milissegundos. Se não aconteceu nada em 900 milissegundos, ele realiza a requisição AJAX e atualiza o componente com os resultados da busca. Por outro lado, se antes desses 900 milissegundos terminarem, for inserido um novo caractere dentro do input de texto, o timer anterior vai ser cancelado e vai ser iniciado um novo timer de 900 milissegundos para a realização da próxima requisição. Novamente, o objetivo dessa implementação é reduzir o número de requisições AJAX que são realizadas para a API JSON, com o objetivo de tentar aliviar o tráfego e melhorar a eficiência do servidor.